Fala aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Eu sou o professor Leandro, sou professor de Sociologia e hoje vamos falar a respeito do conceito de nação. Estamos falando ao longo do tempo sobre cultura, sobre relações culturais, sobre interações culturais e chegou a hora de falar sobre nação. Nação é um conceito que vamos falar lá no finalzinho da aula, sobre uma definição satisfatória, tá? Mas é um conceito que abre muitas possibilidades de interpretação. Sociologicamente falando, tá? É possível identificar de forma clara uma nação. Mas é preciso, antes de falar sobre nação, dizer o que a nação não é. Porque há muita confusão com outros conceitos que quase sempre surgem, são usados como sinônimos. Em algumas situações, elas até cabem como sinônimo de nação, mas normalmente não são, tá? Vamos começar então falando, antes de mais nada, de uma diferenciação anterior ao conceito de nação que é necessário fazer. A diferença entre Estado e governo. É muito comum as pessoas confundirem Estado com governo, porque normalmente, aliás, o governo sempre aparece associado ao Estado. O Estado sempre aparece na forma de governo. Então, vamos separar uma coisa da outra. Uma analogia para vocês. Um carro. Um carro, ele tem várias peças. Esse carro tem várias peças e cada qual funciona ou tem uma função específica. Para que o carro possa funcionar, todas as peças têm que estar mais ou menos ajeitadas. Algumas funcionam mal, outras até ficam ausentes, mas o carro só funciona de forma perfeita, bonitinha, se o carro estiver completinho. Você tira o escapamento do carro, ele anda? Anda, mas faz barulho. Um carro para fazer silêncio e andar tem que estar com o escapamento bonitinho. Um carro anda sem combustível? Não. Então o combustível, mesmo vindo de fora, faz parte do carro. Ou faz o carro andar. Então o carro é como se fosse, o carro com o tanque cheio, é como se fosse o Estado. Vamos pegar o combustível como se fosse o dinheiro? Um carro, o Estado. A gasolina, o combustível, o dinheiro. Ele vai andar sozinho? Ele vai para qualquer lugar? Aí é que está o papel do governo. O governo é o motorista do carro. O seu carro pode te levar para qualquer lugar. Depende da intenção do motorista. Com o Estado é a mesma coisa. O Estado, ele pode ter qualquer cara, dependendo da forma como o governante o conduza. O governante é algo temporário. O governante, assim como o motorista, pode variar. O carro é o mesmo. O carro não muda. Então o Estado é aquilo que é estável, ou razoavelmente estável, é aquilo que permanece. E o governo é aquilo que troca ao longo do tempo. O Estado brasileiro é uma coisa. O governo do PSL, agora é do Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro é outra. O Estado brasileiro é uma coisa. O governo Temer é outra. O Estado brasileiro é uma coisa. O governo Dilma é outra. Quando eu falo de governo Dilma, Temer e Bolsonaro, falo de coisas diferentes. Quando eu falo de Estado brasileiro, é a mesma coisa. O Estado brasileiro foi guiado por Dilma, Temer e Bolsonaro. E cada um levou o carro para um lugar diferente. E quando o Bolsonaro sair, um outro motorista vai entrar. E ele pode também guiar o Estado para um lugar diferente. Então o Estado, agora sociologicamente falando, acabando com as analogias, é uma instituição social. É uma instituição social que tem como função principal a coerção. Coerção é pressão, é forçar alguma coisa. O Estado é o principal elemento de coerção de uma sociedade que se organiza politicamente. Então, uma sociedade que se organiza em comunidade, quando complexa, precisa de um aparelho bem azeitado, que a gente chama de Estado, que vai regular ou forçar as pessoas a agirem dentro de certos limites. Isso é permanente, isso é o Estado. O governo é uma das organizações do Estado.
O governo é uma das partes que faz com que o Estado funcione. Sem governo, o Estado não anda, tá? Mas o governo, ele vai e vem, o Estado fica. O governo é transitório. Ele administra o Estado, mas não tem a propriedade do Estado. Nenhum governo pode dizer que o Estado é ele. Nenhum governo pode assumir que a Constituição é ele. Nenhum governo pode assumir em primeira pessoa, eu, ou no pronome possessivo, que identifique posse para si próprio, meu, um Estado. Porque o Estado não é de posse de ninguém. O Estado, ele está governado sempre por alguém. Feita essa diferenciação, é preciso falar, antes de chegar em nação, o que é Estado. O Estado não é uma invenção moderna, mas o Estado moderno é uma coisa específica, diferente do que era o Estado antes. O Estado moderno surge lá pelo século XI, XII, tá? E vai ficar bem acabado, com uma carinha de Estado de fato, de Estado moderno de fato, lá no século XVI, quando emerge aquilo que vocês estudam em história como o absolutismo. O que é esse Estado moderno? O Estado moderno tem como características alguns elementos, dentre os quais os principais são esses. Território fixo. No feudalismo, havia Estado? Claro, havia Estado feudal. Mas no Estado feudal, o território não era tão fixo assim. Não havia uma delimitação territorial que pertencesse à nação ou ao Estado. Havia territórios que eram aliados ao rei. Então havia uma volatilidade, havia uma fragilidade nos territórios feudais. Se um senhor feudal rompesse com o rei, aquele território feudal perdia ou era perdido por esse reinado. Por que era perdido por esse reinado? Por que o rei não fazia nada? O rei até fazia. Mas no feudalismo não havia uma centralização política como há no Estado moderno. Quando você vê o mundo feudal, você percebe que cada feudo é um mundo independente. Cada feudo funciona de forma autônoma praticamente. Os feudos têm uma organização política que tem como centro o senhor feudal, não necessariamente o rei. Óbvio, o rei é um senhor feudal e o senhor feudal desse feudo é aliado ao rei. Essa relação é importante, essa estabilidade é muito importante. Mas o feudo ele era comandado pelo senhor feudal. O rei pouco tinha controle ou pouco tinha o que fazer, na verdade, quando esse senhor feudal fazia algo que não fosse no interesse do rei. A centralização política, tá, junto com a criação de impostos nacionais, a criação de uma moeda única, a criação de uma rede alfandegária única, junto com uma série de medidas, foi possível criar uma centralização política. Então agora, após o feudalismo, onde cada feudo tinha um governo diferente, eu consigo centralizar toda a administração do Estado em um lugar só. Como é que eu faço isso? Fazendo o dinheiro todo escoar para um lado apenas, para o lado do rei. Quando o rei recebe esse dinheiro todo, ele consegue montar uma coisa que é fundamental e ele não possuía: exército próprio. Os exércitos do rei eram os exércitos do feudo. Então o senhor feudal comandava o seu exército em nome do rei. Se o senhor feudal roesse a corda com o rei, o exército do senhor feudal era o senhor feudal. Agora, com a centralização política, o dinheiro escoa todo para o rei, que consegue contratar um exército profissional. E agora, o que acontece no feudo do fulano de tal, do conde de tal, é rechaçado por um exército, primeiro, profissional, o que é melhor do que um exército de camponeses que peguem armas, tá? E segundo, ordenado de uma central, de um governo central, pela capital. Nesse momento, com a centralização política, o Estado moderno consegue para si o monopólio do uso da violência legítima. Monopolo. Mono, um lado, polo. Monopólio, um lado apenas.
do uso da violência legítima. Violência, tá, gente? É coerção. Lembra lá na definição de Estado? Violência é tudo aquilo que, de alguma maneira, interfere na ação do outro. Tá? E legítima é que é tido como aceita. Quando o Estado cria um exército próprio, e esse exército defende as fronteiras nacionais, eu enxergo esse exército como legítimo defensor dos interesses nacionais. A partir de agora, só o Estado, só o rei, no caso do absolutismo, tem autoridade para usar a força para defender o território, para defender as leis dentro do território. Então, o Estado moderno, ele tem território fixo. Esse território não mexe não, tá? Senhor feudal, tu não gosta de mim, mas o território fica. Você vai embora. O território é meu, é do Estado. Centralização política, agora todo o comando sai de um lugar só, da capital. Monopólio do uso da violência legítima, quer dizer, só o Estado tem o direito de usar a força. E povo, não adianta ter território fixo, não adianta ter centralização política, não adianta ter monopólio da violência se não tem ninguém morando lá. E aí começa a confusãozinha com o conceito de nação. Povo. O que é povo? Povo é usado de forma muito genérica. Tá? Qualquer coisa se fala povo. Esse povo carioca, esse povo da praia, esse povo da escola. Quando falamos povo em termos sociológicos, em termos conceituais mais rigorosos, povo é uma instituição, aliás, é uma entidade jurídica. O povo é aquele que, por algum motivo, cumprindo alguns critérios, faz parte de um país. Por exemplo, nem todo mundo que vive no Brasil faz parte do povo brasileiro. Vamos lá? Vamos supor que haja um estrangeiro vivendo no Brasil por 2 anos. Ele não é cidadão brasileiro, mas ele vive no Brasil. Ele não faz parte do povo brasileiro. Ele não é povo brasileiro. Por mais que ele incorpore a cultura, por mais que ele se integre à sociedade, ele não faz parte do povo brasileiro porque ele não é um membro integrante da entidade jurídica povo, a não ser que ele entre no processo de naturalização e por aí vai. Então, povo é uma entidade jurídica. População não é povo. População é outra coisa. A população, ela é um conceito basicamente numérico. Esse estrangeiro que mora no Brasil, que não faz parte do povo brasileiro, é incluído na população. Porque população, na verdade, é o total de pessoas que vivem em um determinado território fixo. Então, a população de um país não inclui a totalidade do povo. Uma população é sempre maior do que o povo, tá? Dentro de um território. Tá? Porque o território inclui o povo, mais as pessoas que por algum motivo estão lá, mas não fazem parte do povo. E nação, professor? A nação não é uma entidade jurídica. Ela pode até se tornar, mas não é necessariamente uma entidade jurídica. Tá? E ela nem é numericamente referenciada. Nação é um conceito que atribui a um determinado grupo de pessoas uma identidade cultural razoavelmente homogênea. Quando eu falo de nação, eu falo de um grupo de pessoas que por algum motivo histórico, por algum motivo religioso, por algum motivo linguístico, por algum motivo cultural, identifica-se com a comunidade do qual ele pertence. Então, quando eu falo de nação, eu falo de um grupo de pessoas que identificam-se como fazendo parte do mesmo grupo social. Eu posso ter no povo brasileiro várias nações. O Brasil pode ter várias nações que fazem parte do povo brasileiro. Assim como eu também posso ter uma nação espalhada por vários países.
Então, quando se fala de Estado-nação, eu estou falando de um Estado que tem sua base, que se funda num histórico nacional. Há alguma coisa que constrói uma identidade daquele povo, que torna aquele povo, como um todo, uma nação. Eu posso dar para vocês um exemplo de fundamento de identidade nacional brasileira. Não importa se é falso ou verdadeiro, se é mito ou realidade. Isso não tem a menor importância. O que importa é se as pessoas creem nisso, se as pessoas sentem que isso é verdade. É o mito da harmonia e mistura de três raças. O brasileiro acredita piamente que uma coisa que especial que ele tem é a mestiçagem e a ausência de noção racial. Essa é uma coisa que identifica o brasileiro. Faz parte da identidade nacional do brasileiro essa crença na mistura de raças, na mistura razoavelmente harmoniosa entre diferentes povos, entre diferentes culturas, que criam uma nação, no caso brasileiro, multicultural. Então, sempre que falar de nação, você tem que saber que nação é um conceito que se refere à cultura. Tá? Não se refere a um país, necessariamente. Não se refere a uma questão jurídica, necessariamente. Não se refere ao quantitativo, necessariamente. Nação se refere à cultura. Eu posso ter, como eu falei, nações em um país, posso ter uma nação em países e posso ter nações de 1 milhão, nações de 500 mil, nações de 500. O quantitativo não tem a menor importância. O que importa, repetindo, é a identidade cultural, que vai alinhar as ideias, que vai alinhar as expectativas, que vai alinhar a visão de mundo desse grupo, dessa comunidade. Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? E até a próxima aula.